Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre a biodiversidade animal. Bom, a biodiversidade animal, ela compreende, uma grande maioria de organismos, que estão contidos no reino animal. Os organismos que estão contidos no reino animal, eles vão ter três características básicas. Eles são eucariontes, ou seja, apresentam a membrana que envolve o núcleo, que é denominada de carioteca. Eles são multicelulares, também denominados de pluricelulares. Eles vão ter vários tipos de células especializadas para várias coisas no corpo. E eles são heterótrofos, ou seja, eles buscam o próprio alimento para poder se manter vivo. O meu reino animal, ele é bastante diverso, E aí, ele, por conta dessa biodiversidade, ele é estudado pela ecologia. Então, a ecologia é uma ciência que vai estudar os animais e o meio que eles estão inseridos, bem como a relação entre o animal e o seu meio, certo? Devido a essa elevada biodiversidade que a gente tem, foi necessário agrupar esses animais em filos, E os meus filos, eles são divididos de acordo com a simetria corporal, quanto à presença ou ausência de coluna vertebral, quanto aos tipos de tecidos corporais, quanto à segmentação e quanto à evolução dos seres vivos, que a gente vai ver agora. Bom, os meus filos, eles são os poríferos, que foram os primeiros organismos e os mais primitivos. Depois nós tivemos os quinidários, os platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Então, a gente vai estudar cada um desses filos separadamente, tá bom? Depois. Bom, com relação ao agrupamento dos filos, eles foram divididos, Como eu já falei para vocês. O primeiro em simetria. Então, nós temos animais assimétricos, que eu não consigo dividi-los em pedaços iguais, no caso da esponja do mar, como vocês podem ver aqui. Nós temos organismos que têm simetria bilateral, como no caso da borboleta. Se eu passar um traço, eu consigo dividi-los igualmente em lado direito e lado esquerdo. E simetria radial, aqui no caso de um coral, que eu consigo dividi-lo em vários planos de simetria e eles vão ficar iguais, certo? Então, esses são os meus três tipos de simetria. Com relação à coluna vertebral, nós temos organismos vertebrados, ou seja, que apresentam a coluna vertebral, e organismos invertebrados, que não apresentam a coluna vertebral. Isso vai ser muito importante com relação ao tamanho, à disposição de alimento, ao habitat, que a gente vai ver posteriormente. Com relação aos meus tecidos corporais, nós temos organismos parazoários, que eles não têm um tecido verdadeiro, Por ele não ter, ele também não tem órgãos nem sistemas corporais, certo? Como o caso aí dos poríferos. E eumetazoários, que vão ter tecidos corporais verdadeiros, Como todos os outros organismos, desde quinidários até os cordados. Com relação à segmentação do corpo, então o corpo ele pode ser dividido em vários segmentos, também denominados de metâmeros. E aí cada segmento vai desempenhar uma função específica no corpo. Aqui no caso, da minha abelha, nós vamos ter, cabeça, tórax e abdômen. Na minha cabeça eu vou ter o quê? O olho, a antena e as peças bucais. Então é o primeiro segmento do corpo. O segundo segmento é o tórax. Então eu vou ter as pernas, e as asas. E o resto é o abdômen, que vai ser onde vai suportar todos os órgãos, o restante dos órgãos do corpo, e vai ter também o poro sexual. Então, cada segmento do corpo vai desempenhar uma função. Quem é que vai ter segmento corporal? Os anelídeos e os artrópodes e os cordados, certo? Por exemplo, nós seres humanos somos exemplos de cordados. Nós vamos ter uma cabeça, onde vai ter um cérebro que vai comandar o corpo. Na parte do tórax eu tenho um coração, que vai auxiliar no bombeamento do sangue, e assim vai, Mas com relação à evolução, como foi que esses organismos aconteceram e chegaram até o presente momento? Bom, tudo começou com os protozoários. Então, os protozoários eram pequenos organismos que habitavam na Terra, que eram unicelulares. Ou seja, eles eram seres que tinham apenas um tipo de célula. E aí esses organismos começaram a se agrupar
e formar colônias. No momento que eles formaram as colônias, eles deixaram de ser seres unicelulares e passaram a ser multi ou pluricelulares, ou seja, ter vários tipos de célula, e aí cada célula começou a se especializar para uma determinada função. Com a formação dessas colônias, nós tivemos a divisão em parazoários e eumetazoários, certo? E aí, com relação aos tecidos corporais, tecidos não existentes e tecidos verdadeiros. No parazoário não tinham tecidos e os eumetazoários tinham tecidos. Então, acredita-se que os primeiros organismos a surgir na escala aí foram primeiros os parazoários e depois os eumetazoários. Agora vamos ver os aspectos ecológicos. Infelizmente, o Brasil, né, falando um pouquinho da nossa região, é um país mega diverso, então a gente tem uma diversidade animal gigantesca. Porém, não só no Brasil, mas como em todo lugar, alguns aspectos ameaçam essa biodiversidade, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma agora. O primeiro aspecto que ameaça a biodiversidade é a disponibilidade de alimento. Então, quando a gente acaba invadindo demais uma área, aqueles animais acabam tendo que disputar mais por alimento e, em alguns casos, falta alimento para alguns deles. Então, o alimento é um fator crucial para a manutenção da biodiversidade. Outro fator é o habitat. Então, todo mundo precisa de uma casa para morar. Os animais, da mesma maneira, eles precisam ter a casa para eles poder ter sua família, ter um local para descanso, um local para acasalamento, cuidar dos seus filhotes. Então, o habitat também é muito importante. Outro fator é a poluição. Então, quando a gente polui, a gente acaba afetando a biodiversidade. Então, esses animais acabam sofrendo ou morrendo por conta da poluição, ou perdendo o habitat, ou tendo que migrar para outro lugar, e assim corre o risco de morrer nesse processo migratório, certo? Então, a poluição também afeta bastante a biodiversidade do local. A caça indiscriminada, infelizmente, ainda acontece bastante. O pessoal acaba caçando alguns animais e tanto em excesso que podem os levar à extinção, né? No caso aí da imagem que vocês estão vendo aqui, a onça, né? A onça pintada é um dos animais que estão muito ameaçados de extinção no Brasil. Então a gente tem poucas espécies de onça, por quê? Porque o pessoal caça para utilizar a pele dela, né? Então, a caça indiscriminada acaba afetando também a biodiversidade. E aí a destruição do ecossistema, né? Então, a partir do momento que você destrói uma floresta, que acontece um incêndio criminoso em uma floresta, que você constrói uma casa num local de floresta, né? Você está destruindo aquele ecossistema local. Isso vai afetar os animais diretamente, afeta também a cadeia alimentar. Então, algum animal pode ficar sem alimento, isso vai fazer com que o conseguinte morra, então fazendo um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, esse desequilíbrio pode chegar até mesmo nós, seres humanos, né? Faltando, assim, alimento. Então, todos esses aspectos que eu citei para vocês são aspectos que vão afetar a biodiversidade animal do Brasil e do mundo como um todo, certo? Agora eu vou deixar uma atividade para vocês, que é da página 200 a 201. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.